aleluia. Nós estamos ansiosos. Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra? Aleluia. Nós estamos ansiosos para ouvir a palavra do Senhor nessa noite, amém? Glórias a Deus. Pastor Leonardo com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, boa noite. Estão na paz? Vivendo a paz, sentindo a paz? Amém. Glória a Deus. Último dia de campanha. Campanhas, elas nascem da nossa necessidade de aprendizado. Descobrimos que não existe libertação, cura, entendimento se não fizermos isso ao longo do tempo. Então uma campanha, pode sentar, amados. Uma campanha, ela tem esse propósito de ao longo do tempo confrontar as nossas ideias, confrontar as nossas paranoias, muitas vezes, confrontar muitos conceitos, preceitos que nós adquirimos, com o intuito de nos trazer a realidade, a verdade absoluta, que é a verdade de Deus. E hoje, aqui na igreja Monte Moriá, em paciência, obrigado, Valor. Em paciência. Eu digo que foi tremendo esse período que nós estivemos ministrando a campanha aqui. Depois da campanha encerrada, hoje eu creio que portas se abrirão neste lugar. Porque existe um mal espiritual no entorno das nossas vidas como igreja de Jesus que precisa ser derrubado. E toda campanha nesse nível, trabalhando com libertação e cura, é complicada, mas ela é altamente recompensadora. E muitas vezes nós perdemos alguns irmãos. Alguns irmãos são confrontados e libertos, alguns fogem e assim por diante, porque não é fácil lidarmos com emoções, com sentimentos, não é fácil lidar com aquilo que nós construímos. Aleluia. E mudança de vida, ela só acontece pela desconstrução. Precisamos desconstruir o que somos e construir um caráter novo, espelhado em Jesus. Amém. Então não é fácil isso. Não é fácil. Mas é possível. É possível. E nós estivemos aqui durante 7 dias de campanha provando que é possível. Tanto é que eu sobrevivi aos 7 dias. Amém. Estou aqui. Deus falou comigo poderosamente em 7 dias. Foram 6 semanas em que eu fui ministrado por Deus de forma tremenda. E eu vim todos os dias. Não porque era o preletor, porque eu sobrevivi. Não é fácil sobreviver aos confrontos que Deus faz aqui em cima do púlpito. Então, eu me considero hoje um vencedor. Eu considero que a minha vida a partir de hoje ela mudará completamente. Amém. E eu creio que essa mesma visão, essa mesma graça que eu recebo, ela vai ser estendida à igreja. Então, a partir de hoje, este templo, ele está liberado no reino espiritual para receber pessoas sãs, curadas espiritualmente, libertas espiritualmente, para que possam ministrar a vontade de Deus neste novo tempo. Porque vivemos uma nova fase no mundo da igreja. E essa nova fase, ela só vai adiante com uma igreja curada, sadia, que busca a santidade e a pureza. E somos nós essa igreja. Obrigado para quem está nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso culto. Eu quero já estender o convite para você
que nos assiste nas redes sociais, um lugar aconchegante, maravilhoso para você congregar é aqui. A pastora Cristina é um doce de pastora. E eu estendo um convite para você. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu quero te convidar a participar dessas mudanças que vão acontecer neste lugar. Este bairro precisa, essa região precisa. Então vem somar forças com a pastora Cristina, com todos os missionários, com todos os líderes dessa igreja, porque grande é a obra e necessária neste lugar. Grande. Levitas, músicos, pregadores, intercessores, por favor, depois deixe o seu nomezinho aí nas nossas redes, porque nós vamos fazer contato com você para te convidar a vir para cá, para fazer um alinhamento. Você tem que sair da obra, e hoje você vai descobrir por que você precisa fazer isso. A palavra de hoje não podia ser diferente como dos outros 6 dias. No último dia de libertação, eu gosto muito de mexer com aquilo que mais dói em nós. É o último dia, se você sobreviveu até aqui, é porque você quer ser liberto. Então, hoje nós vamos falar de uma síndrome muito conhecida, mas pouco entendida. Chama síndrome do coitadinho. Todos nós conhecemos e conhecemos alguém que se faz de coitado sempre. Mas eu me questiono muitas vezes, será que eu também não sou mais um paciente sintomático, ou talvez, muitas vezes, assintomático dessa síndrome? Será que eu consigo enxergar o outro que usa dos seus artifícios e eu não consigo enxergar até que ponto eu utilizo artifícios? Então hoje nós vamos descobrir. Abra sua Bíblia em 1 Reis 13. Meu Senhor amado. Em 1 Reis 13. Fica ligado porque é um assunto complexo. Então fica ligado, porque vai mexer com as suas estruturas, vai mexer com as suas emoções. E se você não estiver ligado, o diabo vai te roubar. Ele vai conseguir dispersar a tua mente. Então, telefone, WhatsApp, internet, deixa tudo de lado. Você que está em casa, deixa tudo de lado, porque as suas estruturas vão ser balançadas nessa noite. 1 Reis 13. Eu não lerei o capítulo todo. Gostaria depois que você fizesse uma leitura do capítulo inteiro em casa e fizesse uma meditação acerca do que nós falaremos hoje. A pregação ficará gravada para você meditar depois sobre ela. Mas eu vou ler os principais trechos para a gente entrar no nosso assunto. Começando no primeiro versículo. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão, o rei, estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor. E disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele.
mas a sua mão que estendera contra ele se secou. Em algumas traduções diz, se paralisou, e não a podia tornar a trazer sobre si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou, a face do Senhor e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como antes. Eu vou pular agora até o versículo 11. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Um pouquinho mais à frente, no versículo 16: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo a água deste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que fostes. Até aqui. Nós temos três personagens nesse capítulo. Nós temos o rei Jeroboão, nós temos um homem de Deus e nós temos um profeta velho. E a história, ela fala de um homem de Deus que foi convocado pelo pai. Deus chamou um homem dele e falou assim: eu quero que você vá a Betel. Chegando lá, você vai procurar no santuário o rei Jeroboão e você vai profetizar. O homem de Deus chegando, obediente, temente, chegando, ele se põe diante do altar e ele profetiza: altar, altar. Falando com o altar, ele não se dirigiu ao rei. E na sequência ele lança a maldição sobre aquele lugar, por ordem do Senhor, e isso gera uma afronta ao rei que estava no local. E o rei, ele fica bravo, e ele estende a sua mão e aponta para o homem de Deus e diz: prendam este homem. E quando ele diz: prendam este homem, a sua mão, em algumas traduções diz que ela se secou, e em outras diz que ela paralisou. Então ele perdeu o movimento da sua mão. Ele ficou atônito: ué, o que aconteceu com a minha mão? Aleluia. E ele temeu naquele momento, chamou o profeta, o homem de Deus, e disse assim: homem de Deus, ora ao teu Deus, para que ele restitua o meu braço, a minha mão, para que ele me faça novamente movimentar o meu braço. O homem de Deus imediatamente, não tem contestação na Bíblia, ele orou, e a mão do homem tornou. Dentre esses instantes, a profecia se cumpriu, o altar se fendeu e as cinzas foram espalhadas. Na sequência, o rei chama o homem de Deus e diz para ele assim: vamos à minha casa, para que você se alimente. O homem de Deus se volta para o rei e diz assim: Deus, o meu pai me disse, vá, profetize, não coma e não beba nada nesta cidade, e volte pelo mesmo caminho que você veio? Não. E volte por um caminho que você não veio. Ok, rei? O rei não contestou. Aquele homem de Deus, depois disso, se dirigiu de volta de onde ele veio.
sequência, nós vemos agora o terceiro personagem, que é o profeta velho. O que acontece? Homens que estavam observando o que acontecia ali entre o homem de Deus e o rei Jeroboão, correram para suas casas e falaram para o homem que estava lá, um profeta velho, um homem já avançado em idade, e falaram assim: meu pai, olha o que aconteceu no templo. Veio um homem de Deus, profetizou contra o altar, aconteceu isso, a mão do rei paralisou, depois ele orou, e a mão do rei tornou, e o homem foi embora. E ele perguntou: uai, e por onde ele foi embora? O profeta velho queria saber por onde esse homem tinha ido embora. E eles falaram: ó, ficamos sabendo que foi por este caminho. Peguem os meus burrinhos, coloquem as coisinhas em cima dele, que eu vou sair, vou passear. Aí foi. Foi aonde? Atrás do homem de Deus. No caminho, ele encontra o homem de Deus e o indaga: você é o homem de Deus? O profeta velho pergunta: você é o homem de Deus que veio profetizar contra o altar? Ele prontamente diz: sim, sou eu. Na sequência ele diz: vamos comigo à minha casa para você se alimentar, para você beber. O homem de Deus diz: não posso. Deus me disse para vir profetizar, não comer e não beber neste lugar, e voltar por um outro caminho, pela qual eu não vim. De repente o profeta velho, ele diz assim: mas eu sou profeta como você, e um anjo me disse, um anjo me falou, convida ele para ir à tua casa para comer e beber. Chama ele. A Bíblia não tem outro relato, apenas mostra que o jovem, o homem de Deus, ele foi junto com o profeta velho. E eles foram para a casa do profeta velho. Ele comeu, bebeu. Nesse momento, Deus toma o profeta velho, que profetiza contra o jovem, contra o homem de Deus, e diz: você desobedeceu, então seus ossos não serão mais enterrados com os teus na tua terra. Também não tem mais detalhes sobre a sequência. O homem de Deus, ele se prepara para ir embora e vai embora. Ao longo do caminho surge um leão que mata o homem de Deus e fica velando o corpo. O leão fica junto ao corpo. Depois eu quero que você leia o capítulo todo. Fica junto ao corpo, e o burrinho que estava carregando, o jumentinho, também. O profeta velho fica sabendo e vai atrás. Recolhe o corpo no caminho. Quando ele chega lá, o jovem, o homem de Deus, ele estava morto. Ele pega o corpo, recolhe e leva para que os filhos sepultem ele no sepulcro dele, e diz para eles assim: quando eu morrer, eu quero que vocês me coloquem no mesmo túmulo. Essa é a história contada em 1 Reis 13. Nós vemos então um homem, o rei Jeroboão, aleluia, um homem que foi confrontado por um homem de Deus, que mexeu com as estruturas dele, porque ele era autoridade local,
determinado momento, ele vê o milagre acontecendo, quando a mão dele se torna impotente, e diante de um milagre, ele, dentro de toda a soberania que ele tinha como rei, ele desce e fala para aquele homem de Deus: ore por mim. Esses três personagens, eles têm vivido dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu quero primeiro contextualizar um pouco do que é síndrome do coitadinho. A síndrome do coitadinho é um sentimento, é um ato de autopiedade. Autopiedade. Você tem pena de você mesmo. Autocomiseração. Você acredita que você é miserável. Então quando a gente fala em síndrome do coitadinho, é uma visão que você tem de você mesmo. Então o rei, com todo o poder que ele tinha, quando ele se viu impotente, quando ele viu que a atitude agressiva dele não poderia levá-lo a lugar nenhum, ele recuou. Porque ele era autoridade, ele estendeu a mão e falou: prendam esse homem. Mas quando ele viu o poder que havia sobre a vida daquele homem, ele recuou. E ele se aproveitou do poder do homem para corrigir o que tinha acontecido. Então ele falou assim: peraí, você é homem de Deus, já entendi, fica com pena de mim, olha minha mão como é que ficou. Ele agrediu primeiro. Prendam ele. Prendam ele. Aí ele fala: você consegue orar por mim? Eu fico imaginando a situação em que o rei chega diante do homem de Deus, depois de ter sido agressivo, pedir para ele orar. Ore por mim. Talvez minha mão volte se o teu Deus te atender. Ele saiu de agressivo, de atacante. Ele saiu da autoridade dele para se tornar sujeito, submisso. Ele precisava naquele momento do cristão. Ele precisava naquele momento do homem de Deus. Porque ele viu a autoridade que estava sobre o homem de Deus. Quantas pessoas não entram pelas portas da igreja, inflamadas pelo poder, pelo seu ego, pelo seu eu? E quando entram em contato, quando percebem que existe ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles voltam para a retaguarda para poder se valorizar daquilo que está sobre a vida do outro. Ele entra vazio, só tem poder dentro dele. Quando ele entra na igreja, ele descobre pessoas que têm autoridade e poder. E aí ela se prostra diante dessa autoridade. Esses são aqueles que chegam na igreja. E aquele que está em cima do altar, vou falar de liderança. Aquele que está em cima do altar, que é o homem de Deus, que tem o poder sobre a vida dele, que tem a autoridade sobre a vida dele, imediatamente ele faz como o homem de Deus fez. Não é assim que nós fazemos na igreja? Quem entra pelas portas buscando, nós oferecemos, nós ofertamos. Então todo coitadinho, toda pessoa que vem do mundo, todos, no primeiro contexto, todos nós somos vítimas da síndrome do coitadinho, porque é da nossa natureza humana. Muitas vezes nós, em nossa carência, nós nos colocamos, poxa, tem pena de mim. Então todos nós, quando entramos pelas portas da igreja, estamos vivendo sim a síndrome do coitadinho. E aí nós vamos entrar na igreja e vamos transferir isso para quem está já dentro da igreja, autoridade e poder. Você tem autoridade e poder. A pergunta é: eu que tenho autoridade e poder, posso ter a síndrome do coitadinho? E eu vou desenvolvendo com o tempo, e eu vou cuidando das pessoas, vou trabalhando as pessoas, vou cuidando de ovelhas, e o tempo vai passando, e eu faço aquilo que Deus mandou, Deus me mandou profetizar, eu profetizo.
Deus me mandou curar, eu curo. Deus me mandou ir, eu vou. E eu continuo trabalhando para Deus, fazendo o que Ele manda, em obediência absoluta. Agora eu sou um crente, eu sou aquele líder, cheio de autoridade e poder. O Espírito de Deus é comigo, aonde eu boto a mão, tem cura. Aonde eu boto a mão, tem libertação. Deus está me usando. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas de repente, durante a minha caminhada, dentro já da igreja, aparece o tal do profeta velho. Profeta velho, aquele que já passou por todas as etapas, entrou, se converteu, passou para cima do púlpito, está ali cheio de poder e autoridade, acostumou com o poder e a autoridade. Mas ele se sobrecarregou tanto, ele chegou num ponto em que ele é tão absoluto em cima do púlpito, ele é tão absoluto em cima de uma liderança, ele está tão cheio de si, que ele esquece o princípio básico que fez ele chegar ali. Quando você for, não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Existia uma ordenança, existia um mandamento. Você vai, quando chegar lá, eu não quero que você se misture com o mundo, eu não quero que você compartilhe da ceia do mundo, eu não quero que você faça as coisas do mundo, eu não quero que você se prostitua, eu não quero que você roube mais, eu não quero que você descumpra o meu mandamento, eu não quero que você faça algo que vai envergonhar o meu mandamento. E aí nós vemos o profeta velho, primeiro dentro da sua casa, né? Dentro da sua casa. Eu penso que se você parar para olhar agora, você conhece dentro da sua casa alguém que tem a síndrome do coitadinho? Você conhece alguém que faz uma chantagem emocional para buscar o que precisa? E eu, conversando muito, quando eu estou fazendo seminário de libertação e cura, é como se o meio à minha volta passasse a precisar de respostas. Então eu tenho conversado com muitas pessoas que Deus, ele vai remoendo, ele vai remexendo e as dúvidas vão surgindo. Então as perguntas que eu mais recebo são: poxa, o meu irmão é assim, o que eu faço? O meu pai é assim, o meu marido ou a minha esposa estão sempre fazendo de coitadinho, de vítima, né? O tal do vitimismo. O que eu faço com uma pessoa que é vítima, ou que se coloca como vítima? E essa passagem ela é tremenda, porque ela vai mostrar exatamente o que cada um deve fazer. Porque somos todos vítimas, todos nós brincamos de ser vítimas. E depois que o líder, ele chega naquele auge, e ele já está tão acostumado com o poder, mas aí ele começa a sentir uma sobrecarga. Por quê? Porque ele é agora Senhor absoluto de todos aqueles que precisam. Ele já não tem mais tempo para ele, já não tem mais tempo para a família, já não tem mais tempo para o lazer, para os amigos. Ele já está tão envolvido com o mundo religioso, que ele já passa a vivenciar o mundo religioso de forma penosa. Por quê? Porque toda hora alguém liga: poxa, pastor, no gabinete, poxa, pastora, o meu marido, a minha esposa, poxa, e é de manhã, tarde à noite, e ora por mim, e vamos no monte, e acaba tendo uma vida tão religiosa, que começa já a passar sintomas para o meio. Então agora começa a ficar doente, começa a ficar abalado, triste e muitas vezes em depressão. E acaba usando esse artifício primeiro dentro de casa. Eu estou tão cansado, tão cansada. Essa é uma frase completamente vitimista. Todos estamos cansados, irmãos, todos. Não tem um que não está cansado. Todos estamos cansados, porque a nossa vida é estressante. Eu saí de manhã de casa e só voltei à noite. Irmãos, é o meu caso. Hoje eu peguei o DRT de manhãzinha, 2h30 de DRT, fui para a Barra, trabalhei,
voltei para cá, 2h30 de BRT, tô cansado? Eu não. Tô sim, tô cansado sim, é verdade. Mas você já pensou em chegar em casa agora à noite? Vou chegar em casa, eu vou esticar lá e falar, pô, não quero conversar com ninguém, eu não quero dar bola para ninguém, vou chegar lá com a cara assim. Ai, como eu estou cansado. E olha como eu estou pulando aqui em cima do púlpito, eu estava trabalhando, agitado, todo animado, fazendo, desfazendo, o chefe mandou, tem que fazer. Mas aí eu chego em casa assim. Como eu estou cansado. Deve ter estava tão cheio, mas tão cheio, meu joelho está doendo horrores. Irmãos, isso é vitimismo. Porque você está manipulando as pessoas dentro da tua casa para te deixarem em paz, para não se aproximarem de você. Não, o teu cansaço é na hora que você vai deitar, você fecha os olhos, pronto. Meu cansaço ele é ali. Eu falo para o meu sono, estou cansado, sono, me repara. Espírito de Deus, chegou o meu momento agora eu vou deitar. Porque a nossa obra não para, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, nós somos importantes para o meio. Como também, você chega em casa, está lá teu adolescente, teu filho, está lá. Daqui a pouco ele quebra uma coisa. Daqui a pouco ele chuta outra. Daqui a pouco ele suja ali, suja cá. Está ouvindo música alta, então bota fone, finge que não está te ouvindo. Ele está ouvindo. Ele está te ouvindo sim, já fiz teste. Fala assim, vou comprar pizza, bem baixinho para você ver se ele não escuta. Estou pedindo pizza. Aí escuta. O cara fala assim, vem lavar a louça! Não, ele finge que não é com ele. Ah, está muito alto o fone. Nossa. A nossa vida é desse jeito. Você chega em casa, outro dia, tem muitas irmãs que gostam de conversar comigo porque eu dou assunto. E nessa época de pandemia, o que aconteceu com as irmãs? Parece que estão amarradas dentro de casa, porque o marido não conversa, não gosta de conversar com a esposa. Não é porque não gosta, na verdade, não tem um hábito, não se gerou esse hábito, né, do diálogo dentro de casa. Aí as irmãs passam um dia, 2, 3, uma semana, um mês dentro de casa, desespero. Aí quando você junta 2, 3 irmãs, é papo para mais de ano. E é muito legal isso. Porque a diversidade de assunto é muito grande, elas conseguem falar tão rápido e tanta coisa ao mesmo tempo, que eu acho isso muito bacana. Mas quem devia dar esse espaço é o marido dentro de casa, ele que devia dar esse diálogo. E entender que para ela é importante. Não, eu estou cansado, mas eu assumi um compromisso com a minha esposa, eu assumi. Eu não posso deixar ela na mão. E vice-versa, e assim por diante. Nós vivemos como vítimas todos os dias. E olha que péssimo. Esse profeta velho, eu fico imaginando esse profeta velho. Quando ele soube que havia um jovem, quando ele soube que havia um homem de Deus, cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder, ele na hora falou, filhos, vem cá, vai arrumar um jumentinho para mim que eu vou lá atrás dele. Foi assim, ó, rápido. E eu não sei se vocês têm visto isso nas igrejas. Eu penso que não, deve ser só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu penso que isso não existe. Quando você já não tem mais aquela, né? Você já está com aquela vida bem cansado, aí aparece um profeta novo dentro da igreja. Uma pessoa cheia de fogo, né? Toda serelepe. Aí você fala, eita, vou bater um papo com ela. E aí começa a vida de profetadas, né? Você vai atrás de uma profecia. Por quê? Porque aquilo que Deus já falou contigo ficou para trás. Você já esqueceu. Você deixou passar o tempo, esfriou. Então você não pode ver um homem de Deus novo, você fica, não, meu pastor já prega há 10 anos na minha igreja, misericórdia, não aguento mais ouvir. Aí quando chega um pastor falando a mesma coisa, nossa, que unção, que bênção. Nós temos uma tendência terrível, né? E esse homem,
este profeta velho, ele estava vivendo essa fase. Quando ele soube do homem de Deus, ele foi atrás. E o que me intriga é que, para trazer esse homem para perto, ele mentiu. Isso é o que me intriga. Ele mentiu. Ele disse assim: Deus falou comigo através de um anjo. Um anjo veio e falou para mim: vem junto comigo, porque eu também sou profeta igual você. E quantos não têm sido iludidos dentro da igreja? Pessoas que já perderam a visão, perderam a graça, estão tão misturadas com o mundo que não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Elas se aproximam de você, entram nesse momento de vitimismo, você se comove com ela e a segue. E foi o que aconteceu com esse homem de Deus. Ele tinha tudo sobre a vida dele, estava vivendo o melhor momento da fase dele, cumprindo uma missão dada por Deus. Ele ficou, eu fico imaginando ele olhando para aquele ancião, olhando para ele, falei, parece que está tudo bem com ele, em nome de Deus também. Ele não questionou a carne, ele se entregou à carne. Se Deus tinha falado para ele não, é não. Não é não. Como é que Deus mudou agora? Apareceu um profeta velho, agora não, esse cara tem mais experiência que eu. Há quanto tempo Deus não fala com ele? Homem experiente desse, você acha? Deus falou com ele. Ué, olha a confusão. Deus falou com ele, mas e o Deus que falou comigo? Mudou de ideia? Mandou um outro para me dar recado? E é isso que nós temos vivido. Não aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é assim. Você não acredita nas profecias que são dadas dentro da igreja. Irmãos, eu tenho uma certa resistência às profecias entregues dentro da igreja. Porque essa para mim é a profecia maior. Essa é a absoluta. Se Deus falou comigo aqui, Ele não vai desfalar na boca de ninguém. Se Deus me fez uma promessa aqui, Ele não vai usar ninguém de dentro da igreja para contrariar o que está dito aqui. E nós temos vivido tempos em que os profetas se levantam, profetas velhos, profetas que agora já tomaram essa vida, eles já são, como é que chama? Eles já são profissionais da fé. São profissionais da fé. Aonde você vai? Eu vou naquela igreja do profeta fulano de tal. Ali as profecias são, tremendas. E eu vou lá como vítima. Eu vou lá e fico pertinho, com aquela cara triste, olhando para o profeta. Ele vai falar comigo, ele vai falar comigo. Eu tenho certeza que Deus vai mandar dele. Vai mandar um recado por ele para mim. Vitimismo. Aí quando o profeta vem falar, eita glória, é comigo. Aí eu não falei que Deus ia falar comigo? Irmão, Deus está falando contigo desde que você se converteu. E o mais engraçado é que nós, como vítimas, temos algumas características interessantes. Eu quero falar com elas antes de voltar para a palavra. Glória a Deus. A pessoa que está vivendo a autopiedade, a autocomiseração, ela terceiriza a opinião. Se você se identificar, pelo amor de Deus, me fala para a gente orar depois do culto. Então, ela terceiriza. Ela nunca está bem, nunca está satisfeita. Nossa, estou tão gorda. Essa barriga aqui, ó. Porque a intenção é que os outros falem para você, não, você está bem. Que isso? E pior, você se torna tão vítima que quando alguém fala assim, é verdade. Aí pronto, aí deu ruim. Aí dá ruim. Aí eu não falei que eu estava gorda. Isso acontece com os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eles fazem isso em todo o tempo. Em todo o tempo. Você fala assim, vai escovar o dente. Já vou. Vai escovar o dente. Já vou. Vai escovar o dente. Já vou. Seu dente vai apodrecer. Aí, ó, viu?
Falei que você estava bravo comigo, nervosa. Aí ele começa a fazer de coitado. Não estou brava contigo. Eu só estou falando para você porque faz bem para você. Aí já está me dando bronca. E eles vão aumentando a coisa de um jeito que daqui a pouco você está sentindo culpa por ter mandado fazer o certo. Você mandou fazer o certo, devia insistir, se precisar dar uma surra para fazer o certo, mas eles conseguem virar a coisa de tal forma que você agora passa a sentir culpa por ter mandado fazer o certo. São as artimanhas do vitimismo, a ponto de um adulto manipular isso no seu dia a dia, no emprego, na igreja, dentro de casa. Que é esse caso que eu falei, o marido sai, trabalha o dia inteiro, aí ele chega em casa com os amigos, está numa boa. Está batendo papo no trem, na fila da estação, está batendo papo com todo mundo. O chefe mandou, carrega para mim saco para cima e desce com o saco para baixo. Ele carrega forte. Quando chega em casa, parece que carregou o caminhão. Derrotado. A cara já fala por si. O semblante de vítima, você fica até com pena. Você fica com pena mesmo. Você fala assim, coitadinho, eu vou fazer uma massagem, eu vou preparar uma sopinha. E ele nunca vai estar feliz. Eu falo do marido porque eu sou homem e prefiro me colocar como exemplo. Então nunca vai estar feliz, porque, amor, não, esquece, eu ia te pedir para levar o lixo para mim, mas eu não vou pedir, você está tão cansadinho. E aí vai gerando um vício. Isso se torna uma enfermidade que possui, é possessão. Nós chamamos de vampirismo. É possessão, começa a sugar a tua energia a ponto de você se doar 100, 150 e 200% para suprir a falta que o outro faz. Porque agora você faz o que seus filhos deviam fazer, você faz o que o teu marido devia fazer. Para quê? Para não incomodar. E não existe esse negócio de vítima, irmãos. Isso está aqui, ó, na nossa cabeça, criados pelo mesmo Deus, feitos imagem e semelhança do Pai. Temos a mesma força, o mesmo Espírito Santo de Deus é o Espírito que habita em nós. Somos feitos para o trabalho. Deus nos fez para o trabalho. Adquirimos pelo pecado, inclusive, uma necessidade de esforço maior que somos capazes. Então, quando a gente fala de autocomiseração, quando a gente fala de autopiedade, estamos dizendo que dentro de você ou dentro de mim falta um elemento. Aquele profeta velho, ele colocou em risco a vida do homem de Deus. O homem de Deus perdeu a vida dele. Não adianta você ser cheio de autoridade e poder. Não adianta. Se no final, se naquele momento decisivo, onde você vai fechar a porta, onde você vai selar, se naquele momento você não consegue se manter em pé naquilo que Deus te ordenou, você vai perecer. Essa vida de coitadinho vai te levar para o inferno. Fato. Não pensa que Deus sente pena. Deus, tua mãe sente pena, teu pai sente pena, teus filhos sentem pena, mas Deus não sente pena. Ele sente misericórdia. Pena, não. Porque pena, comiseração, essa autocomiseração, é o primeiro passo de que você desistiu de você. Você desistiu de ser alguém. Você desistiu de ser espelho de Deus. Você desistiu de ter o caráter de Cristo. É uma desistência sua. Então, quando você parar para analisar a sua vida relacionada a tudo que nós temos conversado, é a hora de você colocar diante de Deus cada porta que você precisa abrir dentro da sua mente para alcançar um lugar melhor. Porque se você continuar fechado nessas ideias de que eu sou um coitado, eu não posso, eu não consigo, porque eu sou impotente, incapaz, eu não sou inteligente, eu não sei,
você não só vai fracassar, como você vai perder a sua vida. O jovem, o homem de Deus, mesmo com toda a autoridade e todo o poder, ele se deixou levar por fábulas, por contos. Não se deixe levar. O que Deus falou contigo, se Deus lá no começo da sua carreira, como cristão, porque Paulo coloca isso como carreira. Então, é a sua carreira. Ser cristão é uma carreira. Se Deus ele te entregou essa carreira e falou assim, ó, vai, que no fim eu vou te entregar isto. Não sai por aí procurando o profeta velho. Mantenha o seu foco, a sua direção. Porque não adianta você estar cheio do poder de Deus e no último instante perder a tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Dizem dentro de psicologia que quando alguém começar a ter crises de vitimismo perto de você, agora eu vou te dar a fórmula, o segredo. Quando alguém próximo a você começar a ter crises de vitimismo, o que ele quer é que você compre. Ele quer que você compre aquela causa. Ele quer que você argumente, discuta. Ou seja, é usada a seguinte expressão: não compre ingresso para o show. Porque vai começar um show. Se você argumentar com o vitimista, ele vai começar um show. E ele vai te enredar. O que você tem que fazer? Não compre o ingresso do show. Ou seja, ignore. Ignore, porque se você alimentar, você pode induzir uma depressão, a um suicídio. Se você não alimentar, o vitimista tem uma coisa interessante, ele é vítima enquanto tem alguém para quem ele precisa expor a necessidade dele. Quando ele não tem mais ninguém para expor, ele é obrigado a se virar sozinho para alcançar os objetivos dele. Ele se sente obrigado, é da nossa natureza fazer isso. Então, enquanto tem alguém cumprindo os desejos e as vontades de uma vítima, ela não se move. O dia que você para, em algum momento ela vai ser obrigada pela própria natureza a ir buscar. Ela vai ter que começar a acreditar nela, ela vai ter que começar a confiar nela, porque ela precisa alcançar. Então, olha o segredo: como lidar com uma pessoa que é vítima? Ignore. Ignore todo o enredo que ela vive. Ah, pastor, mas é difícil, é meu filhinho. Aí a vítima é você. Se é seu filhinho, é meu maridinho, está na hora de mudar esse contexto todo. Ou tu vai para o céu e leva eles contigo, ou vai queimar todo mundo no inferno. Não tem como escapar. Então, quando você encontrar alguém que está sofrendo de vitimismo, ignore os sintomas, não dê assunto. Não valorize o discurso. Não valorize, não compre o ingresso. Em Mateus 25, fala da parábola das 10 virgens. Eu vou encerrar aqui. As virgens, as prudentes, elas são o espelho do que nós devemos ser, para impedir que a morte como homem e mulher de Deus aconteça em nossas vidas. Elas são o nosso espelho. O que as noivas prudentes fizeram? Primeiro, elas se prepararam para ser noivas. Ah, mas as outras também. As outras queriam ser noivas. As imprudentes também queriam ser noivas. Mas as prudentes, elas tinham o desejo de ser noivas. Elas queriam muito isso. Tanto que, além de se preparar, se ataviar como noiva, elas separaram uma botija com azeite. As outras, elas nem queriam tanto, elas queriam sim, mas não se prepararam. Perderam o foco. Peraí, se eu quero ser noiva, se eu quero entrar como noivo, eu tenho que estar preparada. Elas não se prepararam. E aí vem quem você é. Na hora decisiva, na hora que chega o noivo,
Na hora que chega o noivo, o que acontece? As noivas prudentes pegam azeite e acendem o candelabro. As não prudentes, as imprudentes falam assim: me dá um pouquinho do seu. Olha o vitimismo. Eu fiquei sem, e agora eu vou perder o noivo, me dá um pouquinho do seu. É o profeta velho falando para o jovem: vem aqui em casa, vamos lá comer um lanchinho, vamos tomar uma água, vem descansar, foi Deus que falou comigo. As noivas buscando o mesmo noivo. Poxa, me dá um pouquinho do teu azeite, só um pouquinho, só um pouquinho. E o que as noivas prudentes falaram? Ei, é problema seu. Eu tenho meta, eu tenho foco, eu tenho alvo. Se você não vigiou, não sou eu que vou salvar a tua vida. Vai lá e compra, vai que dá tempo. Elas não sentiram pena, elas não se comoveram com a situação. Acredito que entre elas eram até conhecidas. Muitas, quem sabe, amigas, elas estavam juntas. Não houve comoção. Elas não permitiram que aquela síndrome de coitadinhas as influenciasse. Porque elas tinham foco, elas queriam um noivo, elas queriam entrar. Nós devemos ser assim. Não como o jovem homem de Deus, que se deixou levar no último instante, mas como essas noivas que disseram: não, esse azeite é meu, eu guardei para que eu possa entrar pela porta com o noivo. Vai buscar o teu azeite, se der tempo você entra, agora se não der tempo você vai ficar. E foi o que aconteceu. Quando elas chegaram lá na porta: noivo, o que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui? Irmãos, chegou o momento de decidirmos se vamos ter uma vida reta, consagrada, uma vida de entrada aos céus, ou uma vida miserável e pobre nessa terra. E quando eu falo pobre, eu não falo de dinheiro, eu falo de pobreza de espírito, uma vida caótica. É uma decisão que nós precisamos fazer. Então não existe libertação e cura sem decisão. Se você não decide do que se libertar, você nunca vai ser liberto. Não tem mágica, não tem profeta, não tem unção, não tem graça, não tem nada que vai vir sobre a tua vida que vai te convencer, senão a tua decisão. E o Espírito vai trabalhar na sua vida. O Espírito Santo é que vai mudar a tua vida através da tua decisão. Decisão. Se hoje, no último dia de uma campanha, você ainda não decidiu, não existe campanha que vai te convencer, irmão. É a tua decisão. É a tua decisão. A palavra de Deus diz assim: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a bênção. Deus não está falando assim: como mágica eu vou derramar sobre a tua vida. Ele está dizendo: escolhe a bênção. Escolhe. Então hoje, com essa autoridade que Deus me dá, eu quero colocar diante de ti a mesma bênção e a mesma maldição. Mas eu vou te dar a colinha que Deus me deu. Escolhe a bênção. Escolhe, decide, chega de ser vítima, chega de ficar de coitado, chega de usurpar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, teus pais, chega de ser um vampiro espiritual, chega, chegou a hora da tua decisão, senão você vai queimar no inferno. Não tem outro caminho, ou você vai para o céu, ou você queima no inferno. Ou você tem uma vida de qualidade na terra, ou você vai ter uma vida de miséria. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Respira fundo. Respira fundo. Coloca a mão no seu coração. Meu Deus, meu Pai. Papai. Senhor Deus. Senhor de intimidade.
Senhor, que até hoje, Pai, através do Teu Espírito, passeia conosco em nosso jardim. O Deus que passeava com Adão transita entre nós, em nossos corações. Mas o Senhor não se agrada de covardes, que usurpam o direito de cada um, Senhor, de viver. O Senhor não tem parte com os covardes, mas o Senhor dá graça aos humildes. Em nome de Jesus Cristo, agora eu quero colocar a tua igreja diante do teu altar, Pai, para que através do teu Espírito, essa palavra que é muito dura, é uma palavra que vem amarga aos lábios, Senhor, amarga na garganta, mas eu sei, Senhor, que quando ela chega no estômago é uma palavra doce, porque é uma palavra que transforma, que liberta, que cura, Senhor. É uma palavra que tende a corrigir, Senhor, os desvios que nós vivemos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que todas as palavras que foram proferidas por profetas velhos em nossas vidas, nos desviando dos caminhos do Senhor, que sejam canceladas, Pai, no reino espiritual, que nós possamos retornar à Tua palavra, meu Pai, a promessa que o Senhor fez no princípio, cada promessa, Senhor, que está contida na Tua palavra, Senhor, em nossa Bíblia, neste testamento, Senhor, que eu possa retornar a ela, que eu possa usá-la, Senhor, que eu possa vivê-la, que eu possa ter como meta, Senhor, o grande dia, que todas as ilusões, Senhor, que me foram feitas, pelas quais eu entrei, todas as ilusões, Pai, tudo aquilo que me cegou a vista, que tampou os meus ouvidos, Senhor, que entorpeceu o meu entendimento, em nome de Jesus, agora eu rejeito, Senhor, eu não quero, eu não aceito, Pai, essa vida de frustração, eu não aceito essa vida de derrota, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso me libertar, eu preciso desagarrar, desatar esses nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo por misericórdia, eu não peço que o Senhor tenha pena, eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai. Enche-me, Senhor, do Teu Espírito, me dá força, Pai, mostra para mim mesmo o quanto eu posso, o quanto eu consigo, mostra, Senhor, que eu sou imagem e semelhança Tua, Pai, mostra, Senhor, que eu não dependo de homem, mas eu dependo do Senhor, oh Deus, Pai, livra-me, Senhor, de todos aqueles que tentam influenciar a minha vida, livra-me, Senhor, de todos os covardes que usam de artimanha, Senhor, para deturpar tudo que eu aprendi, Pai, para combater a minha fé, Senhor. Não permita que a minha fé, Pai, naquilo tudo que o Senhor já me disse, já me mostrou, já fez, Senhor, não permita que a minha fé seja abalada, meu Pai. Nada, e nem ninguém, Senhor, a Tua palavra diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a distância, nem os rios, nem os céus, nada, Senhor, nem o homem, nada pode me afastar do Senhor. Nada, Pai, faça com que essa verdade esteja implícita dentro de mim, que eu viva por ela, que eu respire por ela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, eu te peço por mim, Senhor, eu te peço pela minha libertação, pela minha cura, eu te peço, cauteriza os meus pensamentos para que sejam os Teus, cauteriza as minhas emoções para que sejam as Tuas, Pai. Leva-me, Senhor, diante de Ti, Pai, recebe a minha vida diante do Teu altar, como sacrifício, porque é a única coisa que me resta, Pai, mas eu sei, Senhor, do potencial e da capacidade que eu tenho, Pai, porque eu sou filho Teu, meu Deus, e eu Te chamo de Papai, e eu creio, Senhor, que a partir de hoje o horizonte se abre à minha frente, e eu vou agora em direção à conquista, Senhor, eu vou conquistar a terra prometida que o Senhor me deu, e ninguém, Senhor, ninguém mais vai me enganar, ninguém mais vai desviar as minhas vistas, Senhor, porque agora, em nome de Jesus, eu estou tomando posse daquilo que foi declarado sobre a minha vida pelo Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastora, que o seu ministério seja profundamente abençoado. Que essa casa passe a experimentar mais campanhas de cura, mais campanhas de libertação. Porque eu creio, pastor, que agora estamos em outro nível, em outra esfera. Deus vai preparar líderes para essa casa de forma tremenda, tremenda. Em nome de Jesus, eu creio que ao amanhecer as notícias já serão boas, porque esse Deus é maravilhoso e poderoso. Em nome de Jesus, eu abençoo vocês.